Mais um exemplo. Segundo exemplo de eletrólise aquosa, vamos fazer uma eletrólise que dá mais trabalho. Eletrólise da solução aquosa de nitrato de prata, tá? Solução aquosa, não preciso dizer, tá aqui. Dessa vez eu não vou montar célula, não quero vocês necessitando da célula não. Vamos montar sem a célula. É só a gente memorizar e entender que em dissolução aquosa os sais, né, os compostos iônicos se dissociam. Então vamos devagar e vamos montar isso direitinho. Então o que vai acontecer com o nitrato de prata em solução aquosa? Então em solução aquosa o nitrato de prata vai dissociar de que maneira, pessoal? Vamos lá. Ag+ e NO3-. Me diz uma coisa, quem é o responsável por essa dissociação do nitrato de prata? É a água. Então, a água vai se ionizar em H+ e OH-. Eu quero que vocês concordem comigo que eu não preciso montar célula para você saber que lá no circuito interno nós temos esses 4 íons aqui. Esses 2 cátions, esses 2 ânions. A gente não precisa montar célula. É só você fazer as dissociações, as ionizações direitinho e se preparar para a reação catódica e anódica na hora que o gerador for ligado. Tá certo? Vamos lá então? Vamos na boa? Então eu liguei o gerador. A hora que eu liguei o gerador, vocês já entenderam, né? Um cátion vai para o cátodo sofrer redução. E um ânion vai para o anodo sofrer oxidação. Então vamos embora. Então vamos começar. Reação catódica. Então quem vai para o cátodo? Aí você olha e percebe o quê? Existem 2 cátions disponíveis para irem para o cátodo. 2. E aí aquela tabelinha que a gente acabou de falar. Então entre o Ag+ e o H+, você tem que decidir quem vai para o cátodo. Então é na tabela. Lembrando, o H+ só tem preferência de ir para o cátodo diante do alumínio, de um cátion de alcalino terroso e de um cátion de alcalino. A prata não é alumínio, não é terroso e nem alcalino. Então a prata está localizada à esquerda do H+. E se está à esquerda do H+, é o Ag+ que vai para esse cátodo. O que o Ag+ vai fazer nesse cátodo, pessoal? Ou o que um cátion vai fazer no cátodo? Receber elétrons. Se ele é +1 é porque ele perdeu. Então ele vai lá e recebe esse elétron de volta. E ao receber esse elétron, como é que fica a prata, pessoal? Fica Ag0. Ag0 é prata metálica. E prata metálica é sempre monoatômica e sólida. Metais representamos um átomo só e sólido. Olha a reação catódica feita. Só que simultaneamente alguém vai para o anodo. E quem vai para o anodo vai sofrer oxidação. E quem vai para o anodo é um ânion. Eu tenho 2 ânions. Então, novamente, nós temos uma disputa e temos que decidir quem vai para esse anodo. Hidroxila e ânion nitrato. Se lembrar da tabelinha, você vai lembrar o seguinte. A hidroxila só tem preferência de ir para o anodo se o outro ânion for oxigenado, que é o caso, ou fluoreto. Então, se o outro ânion é oxigenado, a preferência é da hidroxila. De propósito, eu botei esse exemplo, porque a descarga da hidroxila é a melhor, é a mais difícil. As outras você vê que na intuição a gente vai montando. Agora, a descarga da hidroxila é bem interessante, então quero todo mundo atento aqui. Vou botar aqui num giz colorido, aqui no cantinho, e todos atentos aqui. Olha só. Na verdade, a hidroxila é isso aqui, gente, OH-. Na verdade, quem vai para o anodo perder elétrons é o oxigênio. É ele que está com o elétron aqui, ele que vai devolver. E aí eu digo para você o seguinte, ele vai sozinho. Então, quebra a ligação HO. Como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, nessa quebra, o oxigênio ganha o elétron que era do hidrogênio e o hidrogênio perde. Observem aqui, acompanhem aqui. O oxigênio já tinha um elétron ganho, mas nesse rompimento de ligação ele acaba ganhando outro elétron desse hidrogênio aqui. Então o oxigênio vai para o anodo. Chegando no anodo, o oxigênio vai perder quantos elétrons? O oxigênio vai perder 2. Esse elétron e esse aqui. Então ele vai lá e devolve esses 2 elétrons. E ao devolver esses 2 elétrons, no que ele se transforma?
ele se transforma em O0. Só que O0 não existe, é O2. É meio de O2. Vê se está tudo bem. Então forma oxigênio gasoso. Caramba, Marcelo, acabou? Não. Mas, cara, é complexo? Não, é só prestar atenção. Vou recapitular para acabar em seguida. Então, como é que funciona? Vamos lá. Toda vez que você decide que é a hidroxila que vai para o anodo, lembra que é o oxigênio que vai perder. Foi ele que ganhou e é ele que vai perder. E ele vai fazer isso sozinho. Quebra a ligação, OH, ele leva o elétron de hidrogênio, o hidrogênio fica sem elétron. Vai ele para o anodo, doa os 2 elétrons que ele ganhou e forma meio de gás oxigênio. Depois, uma segunda hidroxila entra em cena, só que essa segunda hidroxila que entra em cena, ela não vai fazer a mesma coisa que a primeira. Essa hidroxila entra em cena apenas para pegar o H+, que está livre, e forma água. Observa isso? Esse é o final, galera. Então, na verdade, são 2 hidroxilas que trabalham. Uma delas faz a reação no anodo e a outra vai pegar o H+ para formar água. Organiza então isso aqui para mim. Organiza. Vamos lá. Reação do anodo. Hidroxila no anodo. Vai. 2 hidroxilas. Foi o que a gente viu lá. Perda de 2 elétrons. Está tudo lá. Produzindo meio mol de gás oxigênio. Além de que, gente, tem mais alguma coisa? Além da água. Observa que essa é a reação anódica, a importante descarga da hidroxila. Foi de propósito que eu fiz esse segundo exemplo, para você não achar que toda descarga é fácil. A da hidroxila é meio complicada, mas está ali explicado, depois você dá uma olhadinha para não ter problema. E se nós fizermos todas, agora a gente vai se preparar para quê? Para global. E qual a preocupação que a gente tem que ter antes de fazer a reação global, pessoal? É o ajuste, é o balanceamento. E esse balanceamento, ele tem que ser cauteloso para a gente não morrer na praia e esquecer de bobeira. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ajeitar, que a gente não pode abrir mão, tá aqui. O número de elétrons perdidos e recebidos tem que ser igual. Isso aí é princípio básico da oxirredução. Não pode um cara ganhar 1 elétron e outro perder 2. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu precisarei multiplicar a reação catódica toda por 2. Em função de quê, gente? Em função do número de elétrons perdidos e recebidos ser igual. Mas é a única preocupação que eu tenho que ter? Não. Precisamos ter uma segunda preocupação em toda a questão de eletrólise aquosa. Os íons que reagem no cátodo e no anodo vieram das dissociações e ionizações. Então você tem que saber que tem que cortar. Por exemplo, se eu tenho 2 mols de prata, de um cátion prata indo para o cátodo, de onde veio esse cátion prata? Veio de lá. Então lá não posso ter 1 e aqui 2. Então eu preciso multiplicar por 2 a reação de dissociação do nitrato de prata. E ao multiplicar por 2, eu explico a existência dos 2 mols de Ag+, que estão indo para o cátodo. E para quase finalizar, esses 2 mols de hidroxila que estão indo para o anodo vieram de onde? Vieram da ionização da água. Então preciso fazer com que aqui tenha 2 mols de hidroxila. E com isso, preciso duplicar tudo. E nessa de duplicar tudo, ó, cortei aqui. Então, o que a gente não pode abrir mão? Não podemos abrir mão, tá? De cortar os elétrons e cortar os caras que reagem no cátodo e no anodo. Isso não dá para abrir mão, tem que cancelar tudo, tá? Agora, se antes de fazer a global, queria que vocês dessem uma olhada, porque se porventura aparecer alguém que a gente tenha que cancelar, a gente vai lá e cancela. Por exemplo, mesmo que parcialmente, né? O que tem que acabar, zerar, está aqui, tá? Observa que ali aparece 1 mol de água no produto e 2 mols de água no reagente. Então, isso aqui é um corte parcial. Você corta essa água com uma água que está aqui. E aí eu acho que não tem mais nada. Vamos fazer a global? Então, soma tudo que sobrou aí. 2 mols de AgNO3 mais 1 mol de água, porque a outra já foi, né? A gente cortou, dando, vamos lá, 2 de H+, mais 2 de NO3-, mais o quê? 2 mols de prata metálica no cátodo e meio mol de gás oxigênio no anodo.
observa a reação global, como ela é longa. Olhe para os produtos, prata metálica no cátodo, gás oxigênio no anodo, e observa que aqui tem ácido nítrico produzido em solução. Beleza? Ainda tem ácido produzido ali. Olha como essa eletrólise é boa. Beleza? Dá uma olhada nela que a gente vai fazer mais uma.